Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante para desvendar alguns dos principais conceitos da climatologia. E para isso, vamos fazer algo diferente. Vamos seguir um único raio de sol na jornada dele até chegar aqui na Terra. Vamos nessa? Bom, esse aqui é o nosso mapa da viagem, o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender a diferença entre tempo e clima. Depois, vamos falar do Sol, que é o grande motor de tudo. Na sequência, vamos ver os elementos e fatores que entram nesse jogo. E, por fim, como tudo isso se encaixa em diferentes escalas, do global até o nosso bairro. Então, começando pelo começo, vamos logo tirar da frente a confusão mais comum que existe nesse assunto. Afinal, tempo e clima são a mesma coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente usa essas palavras o tempo todo no dia a dia, mas o que é que realmente separa uma da outra? Olha só, a chave para entender isso é bem simples, na verdade. Pensa assim, tempo é o que está acontecendo agora. Abriu a janela? Tá sol? Tá chovendo? Isso é o tempo. É o humor da atmosfera no dia. Agora o clima é a personalidade do lugar. É a média de tudo isso, sabe? O padrão que se repete por um tempão, tipo uns 30 anos no mínimo. Ok, agora que a gente já sabe essa diferença, vamos entrar na história principal. Vamos seguir a energia que move tudo isso, desde a sua fonte, o nosso Sol. Tudo que a gente chama de clima acontece dentro de um grande sistema, o sistema superfície-atmosfera. É como se fosse o palco onde tudo acontece. E a energia que ilumina e aquece esse palco vem quase inteiramente da radiação solar. Só que essa energia não chega aqui de uma vez. Ela precisa atravessar várias camadas da atmosfera. Cada uma delas tem suas próprias características, até que essa energia finalmente alcança a troposfera, que é essa camada mais pertinho da gente, onde a vida acontece e onde o clima, como a gente conhece, se manifesta. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa que 100% da energia do Sol está lá, chegando no topo da nossa atmosfera. O que será que acontece com ela a partir daí? Para onde ela vai? E aqui a coisa fica muito interessante. Desses 100%, uma parte, uns 28%, simplesmente bate e volta para o espaço. O resto entra. Mas olha o detalhe. A maior fatia, quase metade, 47%, é absorvida não pelo ar, mas pela superfície do planeta, pelos continentes e oceanos. E aqui está uma sacada fundamental. Isso quer dizer que o chão que a gente pisa e a água dos oceanos são os grandes receptores dessa energia solar. Na prática, o que isso significa? Que a nossa atmosfera é aquecida de baixo para cima. O calor vem da superfície e sobe. Depois de absorver essa energia, a superfície da Terra devolve parte dela, mas de uma forma diferente. E essa energia que sobe é capturada por alguns gases na atmosfera. Esse é o famoso efeito estufa. É um processo supernatural e essencial que funciona como um cobertor, mantendo o planeta quentinho e permitindo que a vida exista. Beleza, então a energia entrou no sistema. A partir daí, os efeitos dela são definidos por uma espécie de jogo, com elementos e fatores geográficos. São eles que ditam as regras e explicam por que o clima na praia é diferente do clima na montanha, por exemplo. Para ficar mais fácil de entender, os elementos são as consequências, aquilo que a gente sente, tipo temperatura, umidade, pressão. Já os fatores geográficos são as características fixas de um lugar, as regras do jogo. É a latitude, a altitude, são essas regras que vão determinar como os elementos vão se comportar. E de todos esses fatores, de todas as regras, tem uma que é a mais poderosa de todas, a latitude. Ou seja, a distância de um lugar em relação à linha do Equador. É ela que define a regra mais básica do clima no planeta. Mas por que a latitude é tão importante assim? Tudo por causa do ângulo de incidência dos raios solares. Pensa comigo, perto da linha do Equador, o Sol está quase a pino. Os raios chegam diretos, concentrando muita energia numa área pequena. Fica mais quente. Já lá perto dos polos, os mesmos raios chegam inclinados, espalhando a mesma energia por uma área muito maior. Resultado, fica mais frio. Outro fator decisivo é a altitude. A regra geral é, quanto mais alto, mais frio. Um exemplo clássico aqui no Brasil é a comparação entre Curitiba e Paranaguá. As duas cidades são vizinhas, mas Curitiba, que fica a 900 metros de altitude, é em média 3 graus mais fria que Paranaguá, que está lá no nível do mar. E para fechar essa parte, um fator gigante: estar perto ou longe do mar. Pensa na água do oceano como um grande regulador de temperatura. Ela demora para esquentar e também demora para esfriar. O resultado? Quem mora perto da praia sente o clima mais ameno, sabe? Sem tanto calorão ou tanto frio. Já lá no meio do continente, aí a coisa muda. Os extremos aparecem com força total. Muito bem.
Agora vamos para a nossa última parte para ver como todos esses processos que a gente conversou se aplicam em diferentes escalas, do grandão ao pequenininho. É que o clima pode ser estudado em vários níveis. Tem o macroclima, que é a escala do planeta todo. Tem o mesoclima, que já olha para uma região, para uma cidade. E tem até o microclima, que pode ser o clima de uma única rua ou de um parque. E o mais legal é que uma escala está dentro da outra, como se fossem bonecas russas. O microclima daquele bosque no bairro está contido no mesoclima da cidade, que por sua vez está dentro do macroclima do planeta. Tudo, no fim das contas, está conectado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a gente entende que o clima não é uma coisa parada, mas sim uma sucessão complexa de eventos, um ritmo, fica a pergunta: como será que as nossas ações de hoje estão influenciando os ritmos do clima de amanhã? Sua participação é muito importante para nós.